se o Otávio quer entrar aqui. Seja bem-vindo também. Por algum motivo. Doutor Otávio. O senhor é bom nas tecnologias, hein, doutor Otávio? Boa noite. O senhor está ao vivo aqui comigo. O senhor pediu para entrar e entrou. Então tá bom, boa noite. Entrei. Fui à sua procura. Muito bem. Eu vou insistir aqui pro Leone entrar. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ele consegue. Leone. Tá aqui convidado. Eu fiz até um teste primeiro na, quando saí da transmissão. Fizemos uma chamada pelo Instagram. Foi boa a chamada, mas agora ele não está entrando. Por algum motivo, alguma coisa está interferindo aí que ele não consegue entrar. Pois então, Otávio, vamos fazer um bate-papo nós dois aqui, então? Tá bom, só que eu não me atualizei, não sei qual é a temática de hoje, né? A temática de hoje é resgate cultural, é conexões, é o ser humano e o impacto da internet. Boa noite, Jurema, que está aí, nos acenando. E eu vou fazer mais uma tentativa, ver se o Leone consegue entrar. O Leone Bandeira está aqui, ele não está conseguindo acessar a nossa transmissão. Então, você deve ter visto a chamada da temática de hoje, que fala das diversas conexões. E por um lado, a internet nos deu muitas possibilidades de conexões, né, doutor Otávio? Por outro lado, nos tomou tempo, né? E talvez nos faltam alguns tipos de conexões. Eu disse na introdução, conexão da gente conosco mesmo, né? Um ser humano que está sem tempo para isso. E talvez outras conexões que desorientam, né? Por excesso de velocidade, por falta de tempo. Fala, doutor Otávio. Interessante essa preocupação, né? Porque, na verdade, o que circula na rede afeta, de qualquer forma, todas as coisas, né? Afeta a cultura, afeta a economia, afeta a religião, afeta uma série de questões, né? E nada mais é igual depois do surgimento da internet. Então, isso acho que é importante essa questão, essa preocupação, né? Só que não é na internet que se faz aquilo que tradicionalmente se convencionou como cultura. Que cultura é vivência, cultura não necessariamente é conexão digital, né? Cultura, o que se convencionou entender como cultura é o que é o dia a dia das pessoas e da forma como buscam a construção das suas relações, a sua vida, a sua subsistência, suas criações simbólicas e tudo mais. E isto ainda não desta forma, nesta visão, isso ainda não chegou na internet, ou a internet não chegou ainda a valorizar e enfim, garantir isto. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, quando a gente fala em cultura, isso vem à mente. Os povos indígenas. Os povos indígenas não têm a sua cultura dependente da internet. Assim como os poloneses, os italianos, os alemães, eles não dependem, a sua cultura não depende da internet. Ela pode potencializar alguns aspectos, né, importantes, mas na verdade a cultura é ainda muito maior e muito mais ampla do que a internet hoje responde e consegue dar conta. Então, doutor Otávio, a gente está quase que acostumado a ouvir de que nós vivemos uma sociedade hiperconectada.
Aqui eu faço o desafio para ti, se você, há quanto tempo faz que tu não passa um dia sem as conexões da internet? Nós estamos a todo momento, né, conectados em diversas conexões. E aí algo que eu relaciono e, né, no ser humano, segundo uma definição que me marcou muito durante o estudo de doutorado com o meu orientador Pedrinho Guareschi, ele diz que o ser humano é um ser de relações. Nós só existimos enquanto pessoas a partir das relações. Somos frutos das relações. E a gente pode fazer esse paralelo com as conexões. Hoje, né, podemos dizer que nós não existimos fora de conexões. As pessoas estão sendo desafiadas, e olho para mim e pedi para você olhar para você também, né? Nós não passamos, né, muitas horas sem estarmos conectados. E as mais diversas conexões da internet, em especial depois do celular, e essas múltiplas plataformas que nos seduzem, nos atraem para estar conectados, seja nas mensagens do WhatsApp, por exemplo, ou seja nos conteúdos distrativos do audiovisual. No entanto, ao mesmo tempo que nós estamos conectados com essas plataformas digitais, com os perfis, né, nem sempre, ou talvez isso de alguma forma dificulta a conexão das pessoas entre elas, entre as pessoas, porque eu gosto de dizer, e fiz essa reflexão, é importante distinguir o que é uma conexão virtual do que é uma conexão digital. Aqui estamos conectados, eu e você e algumas pessoas que estão nos assistindo. Eu e você somos duas pessoas aqui, né? Digitalizadas, mais do que dois perfis. Mas eu tenho 5, 6 perfis na internet. Hoje as pessoas têm os diversos perfis que não têm conexão direta com as pessoas. Você acha que é importante? Você consegue fazer essa diferença, né, entre as conexões digitais, virtuais e conexões humanas? Nós, de alguma forma, estamos aqui estabelecendo uma conexão humana. Por quê? Sim, a comunicação nesse sentido para a comunicação, para o mundo da comunicação e a comunicação das pessoas, a internet acelerou só que ela foi além, e aí que ela mexe com a questão cultural. E eu gostaria de acentuar que ela mexe, em muitos aspectos, ela mexe negativamente na questão daquilo que é a cultura de um povo, a cultura, a tradição de um povo. Ela acaba criando novas formas culturais. E por isso que aquilo que você chama de conexões digitais, virtuais, acaba acontecendo muito mais entre as novas gerações, que não têm muitos vínculos com tradições culturais. Então, cria-se novas culturas. Nós vamos ter um outro mundo daqui para frente. Isso é evidente. É evidente. Quando eu vejo as pessoas acima de 60 anos, por exemplo, conversando e convivendo e se relacionando e se conectando, talvez não seja nem 5% do tempo que eles passem nesse vínculo com os outros através dos meios digitais. Então, na verdade, mas muito diferente das novas gerações, que vão, aí tu vai encontrar facilmente pessoas que estão 70, 80, 90% do tempo conectadas com outras pessoas via esses dispositivos digitais que nós temos Perfeito. acesso. Uma coisa que eu acho que vale, é útil acentuar, e uma coisa é conectada com outras pessoas. Assim como nós estamos aqui os dois conectados. Isso é uma conexão, que eu chamo de digital. Agora, qual é que é o lado a ser pensado? São as conexões virtuais, com o mundo virtual. Se o Leone Bandeira estivesse aqui, eu ia provocar ele para, né, nós conversarmos sobre o mito da caverna, que você também pode falar, né? A mitologia, o mundo virtual, a criação, ela é uma realidade da imaginação humana sempre, né? Para multiplicação e até para desenvolver a imaginação. Só que com
a internet e com os conteúdos, né, criados, o ser humano fica muito preso a esse mundo digital. Até tem pesquisas e estudos, né, comprovando o quanto esse audiovisual do mundo virtual da internet seduz, vicia e consome o nosso tempo. Eu estava fazendo uma comparação de que as pessoas de mais idade, né, elas usam sim a internet, mas elas dedicam tempo a mais para viver, né, sem o celular e sem a internet. Teria que ter um limite de uso da internet para, né, para ter uma vida mais humana. Nós corremos o risco, essa é uma questão colocada, de uma crescente desumanização, se a gente passar um excesso de tempo, né, nessa dimensão virtual, doutor Otávio? Sim, inclusive já existem reações na sociedade humana, vamos dizer assim, querendo preservar as novas gerações, ou pelo menos em alguns momentos preservar os adolescentes, as crianças, os adolescentes, dessa influência, para que eles possam desenvolver-se plenamente e não ficarem atrofiados como supostamente esse vínculo, esse amarramento a que essas tecnologias faz com as crianças e adolescentes. Inclusive, recentemente, eu ouvi, enfim, na mídia, no noticiário, de que alguns estados nos Estados Unidos estariam limitando o acesso à internet para crianças e adolescentes, assim como tem outros países que também têm, né? Justamente já como uma precaução para que elas se desenvolvam plenamente as suas potencialidades e não somente esta forma de conectar-se, esta forma de agir, esta forma de enfim, estar conectado, né, com a questão digital. Então, na verdade, há uma preocupação da sociedade e essa preocupação é real, essa preocupação é verdadeira. Agora, por ocasião da retomada das aulas, por exemplo, em vários momentos houve discussões, em vários espaços houve discussão de limitar o acesso, né, individual, vamos dizer assim, ao celular em sala de aula. Por quê? Porque isso desconecta da sala de aula, isso desconecta da convivência, Claro, se você tem atividades que exigem essa tecnologia, eu acho que podemos pensar muitas coisas na perspectiva da sala de aula com a utilização das tecnologias, aí há um envolvimento, uma discussão, uma reflexão sobre isso a partir disso. Mas, na verdade, tem muitas outras habilidades que eles precisam desenvolver e acabam, então, sendo limitados ou se limitando a desenvolver habilidades se eles ficam amarrados o tempo inteiro ou escravos o tempo inteiro daquele plim-plim, né? Uma vez a gente chamava do plim-plim da TV, né? Hoje é o plim-plim da luz, da imagem, ou às vezes até dos próprios sons do celular, ou da vibração do celular, que acaba tirando eles da concentração daquilo que o conjunto de uma sala de aula tem a dispor, tem a oferecer para o seu desenvolvimento. Em especial, desde o final do ano passado, e esse ano eu fui convidado, e, né, esse debate ele rolou aí na internet, que é o impacto da inteligência artificial, né? É importante a gente pensar um pouco sobre isso. Por quê? Porque antes do próprio debate da inteligência artificial, é preciso tomar consciência do impacto da tecnologia, isso lá do século passado primeiro, e depois da internet. Contraditoriamente, a gente observa, olho para mim mesmo e olha para as pessoas estão sem tempo, né? As pessoas estão no grau muito acelerado.
E a tecnologia, ela veio com o objetivo, deveria, né, estar a nosso serviço para facilitar a nossa vida, para aumentar a nossa, né, o nosso bem viver e a cultura. A cultura tem a ver com criatividade, com tempo livre, né, com reflexão, com pensamento, com o ser humano se situar no seu contexto, com o ser humano pensar a sua relação primeiro consigo próprio, com o seu próprio corpo, com os outros seres humanos, com a natureza e com o próprio transcendente, ou se quiser, com o espiritual. E não é muito fácil de cavocar espaço, tempo na vida das pessoas para cultivar, para estabelecer conexões com esses tipos de relações. Nós poderíamos aqui, e aí fica como provocação para você, Otávio, se você quiser refletir, justamente essas dimensões de conexões que cada um de nós tem, de forma consciente ou de forma inconsciente. Podemos dizer que cada um de nós, eu, Israel, eu me relaciono comigo mesmo, com meu corpo, meu ser, né? Eu me relaciono com outras pessoas, eu tenho relações, né? Conexões e relações, e influencio e sou influenciado, né? Nesse sentido amplo pela natureza, e também pelo transcendente, para pegar um termo da filosofia, o transcendental, aquilo que vai além, né? Que a gente não tem uma compreensão, mas que existe, né? Que não tem uma compreensão racional, né? Mas que existe. É importante, você consegue nos passar uma mensagem sobre essas dimensões de cada um de nós? Sim, nós somos multidimensionais, nós somos né, facetados nesse sentido. Nós temos muitas portas de entrada e muitos espaços de podermos contribuir para, enfim, nessa relação entre as pessoas, da gente com os outros e assim por diante. E a questão, né, eu vejo assim que é um chute que eu dou, mas seguramente mais de 80% das novas gerações gastam do seu tempo conectados para o entretenimento, né? Para o entretenimento. E eles não se dão conta, e nós precisamos ajudá-los, né? E aí nós, mestres, educadores, devemos pensar nisso, ajudá-los a abrirem outras portas, que não só o entretenimento para a sua formação, para a sua constituição como seres humanos, como pessoas humanas. Então nós precisamos sim, e aí vem a dimensão cultural, a dimensão religiosa, ou mística, ou simbólica, né? Você colocou transcendental, né? Então cada um precisa desse espaço, precisa da festa, da alegria, enfim, da realização profissional. Então tem uma série de dimensões e que eu temo muito que essas coisas estão sendo atrofiadas. Estão sendo atrofiadas. Que só é capaz de se desenvolver profissionalmente e buscar um caminho profissional, né, quando você consegue também superar essa questão da vida voltada só para o entretenimento. Como se fosse usar o celular para se divertir, para se entreter, para se ocupar, porque é gostoso, porque é, né, jogar a conversa fora. Então, a vida é Distração, muito... A, a, desculpe te vida, interromper. a vida é muito mais que isso. Isso. Nós estamos muito distraídos. A internet nos distrai. Posso dizer até nos desorienta. Fazia em muitos espaços essa reflexão. O excesso de opções, o excesso de respostas, né? Quero agradecer imensamente o Ricardo, agradecer a Luana. A Luana é capaz de ter sido tua aluna, viu? Lá da comunicação da UPF, Dr. Otávio. O Ricardo aqui reforça, né, e concorda, somos seres de relação.
esse é um dos conceitos que me marcou durante o doutorado, né, nas aulas do Pedrinho Guaresca. Assim como me marcou, eu publiquei um artigo sobre o tempo, né, que paradoxalmente nós estamos sem tempo, as pessoas estão sem tempo. Estão sem tempo e uma das razões é o impacto da distração. Daria para dizer, estou pensando alto aqui contigo e com a distração, ela se opõe à reflexão. E hoje as pessoas não têm tempo, estão muito distraídas e não olham para essas diversas dimensões que compõem cada um de nós. Quando falamos em resgate cultural e seus benefícios, é olhar o ser humano nessas diversas dimensões, essas diversas conexões. Eu fui por um bom tempo um negacionista, né, por conta dos impactos negativos, né, das ferramentas digitais como um todo. Hoje eu estou conectado, muito conectado, né? Não tem como negar disso, mas além de consumir conteúdo, eu procuro consumir conteúdo com cuidado. E isso que estou fazendo agora, que estamos fazendo agora, é também um exercício de construção de conteúdos. Construção de conteúdos. Não apenas consumo. E o consumo ele tem que ser consciente. A gente precisa, não pode abdicar da reflexão. Do contrário, né? Há estudos mostrando que a capacidade reflexiva do ser humano, das novas gerações em especial, ela tem preocupado justamente porque as crianças, né, os adolescentes e as crianças em especial, elas não têm tempo, né, para convivência humana, para escutar, para refletir. O audiovisual nos ocupa imensamente que não há tempo para o processo reflexivo. As suas conclusões, as suas considerações, as suas perguntas, doutor Otávio. Na verdade, para nós que somos amadurecidos, vamos dizer assim, né? Em sala de aula, fomos nos formando nesse processo educativo e tudo mais. Para nós é bem mais fácil sermos críticos a essa dominação, né, eu vou falar agora como os jovens falam, das redes sociais. Né? Na verdade, são ferramentas nas quais a gente constitui redes, ou a gente é jogado numa rede e às vezes nem sabe que rede que a gente anda. Né? Então, nesse sentido, é importante a gente se dar conta de que essa nova geração vai precisar de ajuda, vai precisar de ajuda para serem salvos como seres humanos e não simplesmente como robôs que ficam voltados para uma tela e que depois, inclusive, impede de que durmam e descansem bem, né? Porque isso estimula, isso acelera e acaba mexendo com coisas do organismo que eles nem se dão conta, né? Então é importante que a gente possa ajudá-los, né? E acho que esse teu espaço é um espaço importante para isso. Uma pena que eles não estão aqui. E quem está aqui são aqueles que estão preocupados com isso. Então é importante, né, de que de fato que os educadores, os agentes sociais, a militância social, seja ela política partidária, seja ela de comunidades cristãs, comunidades de qualquer vertente religiosa, né? Que o pessoal possa, de fato, pensar nisso e ver o que é possível fazer nas instâncias da sociedade também, não só na instância do celular, né? Nas instâncias da sociedade. A gente sabe que muitas instâncias e organismos já desenvolveram técnicas de uso dessas ferramentas para fins de grupo. Eu, inclusive, coordeno um grupo étnico na região e nós usamos as ferramentas para a nossa comunicação. Nós não fazemos a nossa vida da entidade no celular.
A nossa vida, a nossa entidade, ela tem uma vida que vai além do celular, e muito além do celular. Então, a gente usa as técnicas de comunicação digital, de rede, de organização, enfim, na internet, para facilitar a convivência, facilitar a organização. Inclusive, amanhã temos assembleia da etnia alemã em Passo Fundo para eleger uma nova diretoria. E a gente não faz isso por celular, porque não funcionaria. O Né? Poderíamos quanto é fazer. o quanto é importante manter rotinas, o hábito de estar no mesmo ambiente físico. Entender os benefícios e o alcance dessa possibilidade de eu aqui em Passo Fundo, né, e você ali em Ernestina, com essas ferramentas a gente está conversando e estamos conectados num ambiente digital, né, num espaço digital. Isso é fantástico, mas é muito ruim e pode desumanizar e é algo a ser pensado, né? Se as pessoas elas não se encontram enquanto seres humanos, independente da tecnologia, como seres materiais, no mesmo ambiente físico. Isso é necessário, né? Por quê? Porque hoje as relações elas acabam sendo muito virtualizadas, digitalizadas, e estou entre os que acreditam, né, percebem, observam, minha formação é essa na área da psicologia, né, de observar o comportamento humano, o como as pessoas estão desconectadas do seu contexto, né, desconectadas das outras pessoas, né, das ruas onde moram, né. Esse é um debate a ser feito e estou entre os que acreditam que nós podemos sim utilizar essas ferramentas para evoluir. Temos que ter o cuidado, né, para não adoecermos demasiadamente, né, para termos as nossas necessidades básicas humanas atendidas, que às vezes elas são atrapalhadas, né? Nem sempre é fácil de conciliar, né, esse contexto digitalizado, hiperconectado com as necessidades humanas básicas. Exatamente. E nós precisamos chamar atenção para as novas gerações e todas as gerações, que as necessidades humanas vão além das tecnologias que a gente tem hoje desenvolvido para a informação e a comunicação. Por exemplo, como nós vamos manter uma tradição ou cultivar uma tradição germânica, por exemplo, né? Sem degustar alimentos tradicionais da comida, da gastronomia germânica. Como nós vamos cultivar a cultura cultuar a cultura germânica sem a gente apreciar a música e participar de uma dança coletiva, né, tradicional? Como nós vamos viver a cultura germânica sem a convivência? Porque tradicionalmente isso aconteceu desde os primórdios da imigração, inclusive agora, esse ano, estamos comemorando os 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Então, tradicionalmente sempre foram, eu até escrevi já sobre isso, que as culturas tradicionais são essencialmente comunitárias. Quando eu digo comunitárias, de viverem, de conviverem e desenvolverem as diferentes dimensões humanas, né, em comunidade, em convivência, em conexão. Né? Então, é isso que a gente está fazendo, é esse esforço que a gente está fazendo, e a gente sabe que outros tantos grupos o fazem, né? Mas temos a cultura de massa, e a cultura de massa se dá na internet, e essa é pouco realizadora das necessidades humanas, a não ser satisfações humanas ou desejos humanos. Obrigado, Zé. Obrigado você, doutor Otávio, né, por aceitar de improviso entrar aqui e colaborar, né, com as pessoas do nosso perfil que acompanham. Obrigado, Luiz Costela, que acabou de entrar.
E nós vamos seguir nesse planejamento que você faz parte, né, doutor Otávio, que nós começamos lá ainda durante a pandemia, né, usando outras plataformas e outras ferramentas. E agora, em 2024, o nosso planejamento é fazer encontros quinzenais, sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Então, você que está nos acompanhando nesse momento, que vai assistir esse conteúdo que estará disponível no nosso feed do Instagram, daqui a 2 semanas, no dia 21 especificamente, às 20 horas, estaremos aqui com o grande amigo, escritor, músico, palestrante renomado, tem trajetória muito consolidada na área de palestra e formação de professores, Pablo Moreno. Estará aqui com a gente, contribuindo nesse exercício de utilizar as ferramentas digitais, especificamente a internet, para construir, para encontros e construções e transmissões de bons conteúdos, de conteúdos reflexivos, que nos tiram do automático e da distração, e que propõem que a gente dedique um espaço que é necessário para nos mantermos humanos, que é o espaço da reflexão, da cultura e dos seus benefícios. Obrigado mais uma vez pela parceria, professor Dr. Otávio. Até a próxima. Seguimos. Boa noite.